Caros amigos da nossa Associação Espírita Chico Xavier, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, nos encontramos mais uma vez para estudarmos a obra kardeciana, estudarmos a nossa doutrina espírita. Nesse momento de introspecção, vamos nos sentir no presente, no aqui e agora, nos colocarmos na condição de quem se reencontra e agradecendo a Deus o dom da vida, agradecendo a nossa saúde, na condição que a temos, agradecendo a nossa família, o nosso prato de comida, o nosso trabalho. Que a espiritualidade nos acompanhe neste momento, nos abençoando, nos intuindo, nos esclarecendo. A proposta do estudo dessa noite está no livro dos médiuns. Nós vamos falar alguma coisa sobre uma das expressões mediúnicas. Mas primeiro, contextualizando o trabalho de hoje, estamos num momento em que nos cinemas está passando o filme Nosso Lar 2, 2024, o lançamento foi agora em janeiro. Lembrando que nós tivemos o filme Nosso Lar 1, no ano de 2010. E esse mesmo diretor de ambos os filmes, o Wagner de Assis, já está em produção para lançamento no próximo ano, de um filme que vai tratar sobre a história das irmãs Fox. Essas irmãs, chamada Kate, Margaret, e que mais tarde a irmã Leia Fish, porque era já o sobrenome de casada dela, junta-se a elas. As irmãs Fox, elas são um marco na comunicação entre os espíritos. Então, por isso que, para o próximo ano, teremos um filme muito interessante contando a história das irmãs Fox. E as irmãs Fox, então, têm a ver com mediunidade. Elas eram de uma vila, Hydesville, em Rochester, Nova York. E eu quero chamar a atenção de vocês para a data. Por volta de 1847, começaram essas irmãs a perceber manifestações mediúnicas. Porque em 1848, um grupo de intelectuais, de estudiosos, queria entender que história era essa. Como que essas meninas se comunicavam com espíritos? Aconteceu que a família delas, a família Fox, foi morar em uma casa que era dita como assombrada. Outras pessoas já haviam morado naquela casa e não duravam muito tempo, porque haviam barulhos, haviam sons de móveis sendo arrastados, paredes sendo arranhadas. Outra família que saiu da casa passou a ocupar, disse ter a sensação de perceber vulto naquela casa. Então era tido como uma casa assombrada. E as irmãs Fox, a mais nova delas, quando, numa ocasião desses barulhos, usou a expressão: "Senhor pé rapado, se estiver aí, bata 2 vezes." E ouviu-se, ou ouviram-se 2 batidas. A partir daí começaram uma comunicação muito rudimentar, entre respostas para o sim, algumas pancadas, para o não, outras pancadas, e nesse jogo de pancadas se descobriu que o espírito que ali estava era uma manifestação inteligente, não é? Não era um roçar de árvores, não era um barulho da natureza, mas a partir desse fato se descobriu que me parece que era um caixeiro viajante, que havia sido assassinado naquela casa e o corpo enterrado no porão da casa. O corpo foi descoberto 5 ou 6, aliás, a morte foi 5 ou 6 anos antes dessa comunicação. O corpo foi descoberto ainda mais tarde. Então, as irmãs Fox, elas tiveram muita popularidade por isso,
candidato à presidência dos Estados Unidos procurou-as. As pessoas procuravam porque buscavam, através dessa conversa mediúnica, tentar entender o que acontecia na vida delas. Se era o momento de comprar tal terra, se era o momento de mudar de endereço, se era o momento de casar, e buscavam respostas no além. Então, as irmãs Fox foram muito populares e, obviamente, que despertaram amor, interesse por algumas pessoas, mas também despertaram ódio da parte de outras. Elas praticavam essa mediunidade de forma pública. Mas eu falava em data, né? 1848, então, elas foram submetidas a uma comissão que buscou apurar se o que elas faziam era uma farsa ou se de fato havia alguma seriedade naquilo ali. Por que é que eu chamo a atenção do ano de 1848? Por quê? O Livro dos Espíritos, primeira obra publicada por Allan Kardec, veio somente em 1857, 9 anos após as irmãs Fox terem essa comunicação com a espiritualidade. Então, não havia nenhuma conotação de espiritismo, não havia nenhuma doutrina que ditasse ou que regulasse o que estava acontecendo. Tanto que, em alguns momentos, davam vinho para essas meninas relaxar, repor suas energias. Era algo que não tinha nada de religiosidade, não tinha nada como nós temos hoje um conceito através da doutrina espírita. Então, chamo atenção para isso. Isso foi muito antes ainda da primeira publicação de Allan Kardec. E a importância das irmãs Fox para o espiritismo é que, a partir desse movimento, das manifestações, de ruídos, de pancadas, é que isso se estendeu para a Europa, e aí então a gente já tem mais conhecimento sobre as mesas girantes na Europa que chamaram a atenção do Allan Kardec. Então, as primeiras manifestações que se tem registro são essas que passam a despertar uma curiosidade na Europa. Mas, é claro, o próprio Kardec disse que isso é muito anterior às irmãs Fox. Se buscarmos lá na filosofia antiga, nos pré-socráticos, ou mesmo em Aristóteles, vamos encontrar textos e escritos que dão importância à espiritualidade. Então, estamos falando de um momento recente da história do espiritismo. Então, essa é a importância. Nós vamos encontrar em algum momento algumas pessoas que criticam as irmãs Fox porque entendem que foi uma farsa, porque a própria Margaret, uma das irmãs, disse em algum momento que foi invenção, que isso não existiu. Mas ela disse porque a Margaret foi casada com um médico muito importante, muito rico, muito poderoso, chamado Elisha Kane. Esse Elisha, ele era um médico puritano. Eu vou buscar aqui nessa obra do Arthur Conan Doyle, que foi um escritor muito interessado em estudar o espiritismo e, curiosamente, né, ele é mais conhecido por ser o autor de Sherlock Holmes, o Conan Doyle. E o Conan Doyle escreve aqui sobre o Elisha Kane, marido da Margaret, que em algum momento renegou essa história toda, porque ele era um puritano. E qual era a definição dos puritanos, uma seita ou uma religião daquela época? Os puritanos tinham a crença de que a Bíblia representa a última palavra como inspiração espiritual e que só eles compreendem o significado dessa palavra. Os puritanos eram instintivamente antagônicos ao novo culto que ensina ser possível a existência de outras fontes e novas interpretações. Então, mais uma guerra de religiões, mais uma disputa de que a minha religião é mais importante do que a tua, e os puritanos, então, se entendendo os donos do conhecimento bíblico, obviamente eram contrários a essas manifestações espíritas ou mediúnicas. Então, por isso, a gente pode encontrar em alguma literatura
o fato de que a própria Margarete negou tudo isso. Mas não adianta ela ter dito isso, porque os fatos todos que aconteceram são inegáveis. Em algum momento, a mãe dela pergunta ao espírito: qual a idade dos meus filhos? E ela tinha 7 filhos. E o espírito, então, separadamente, batia o correspondente à idade do mais velho, dava uma pausa, batia o correspondente à idade do seguinte, até o mais novo tinha 3 anos, e dos 7 filhos, o espírito respondeu a idade de cada um deles. Então, fatos que não tem como a Margareth simplesmente dizer que isso não foi verdade, porque aconteceram, e daí a importância das irmãs Fox para o espiritismo. A partir disso, nós vamos lá para o livro dos médiuns, no capítulo 14, onde nós vamos encontrar a definição dos médiuns. Kardec nos diz assim no capítulo 14: toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos, por isso mesmo é um médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontrem alguns rudimentos dela. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Então, Kardec começa definindo que médium somos todos nós. Todos temos alguma forma de expressão mediúnica. Basta que estudemos, basta que nos conheçamos para tentar entender como se manifesta a mediunidade em cada um de nós. E ele diz assim que essa faculdade, né, a mediunidade, não se revela igualmente para todos. Existem algumas formas de manifestação mediúnica. Por exemplo, médiuns de efeitos físicos, que é o caso que estamos trazendo hoje das irmãs Fox, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns audientes, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Então, uma série de formas de manifestação mediúnica. E das irmãs Fox, falamos então como médiuns de efeitos físicos. E brevemente, numa linha, Kardec define assim: médiuns de efeitos físicos são mais especialmente aptos a produzirem fenômenos materiais, tais como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos. E olha aqui o detalhe da escrita: médiuns de efeitos físicos aptos a produzirem fenômenos materiais. Porque não é o espírito que arrasta uma cadeira e faz barulho. Não é o espírito que tenha uma mão material e que bata e produza. Há uma sincronicidade de energia entre esse médium e o espírito, e que disso resultam, então, essas manifestações. Então, tivemos uma breve definição assim de quem são esses médiums de efeitos físicos. Aí nós antecedemos agora ou retrocedemos para o capítulo 5 do livro dos médiuns, que é o que vai falar das manifestações físicas espontâneas, os fenômenos dos quais acabamos de falar, das irmãs Fox, são provocados, mas ocorrem algumas vezes que se dão espontaneamente, sem participação da vontade. Então, fica claro que as manifestações físicas, elas são, em regra, espontâneas. E mais frequentemente ocorrem em forma de ruídos e pancadas. E não raras vezes, elas são confundidas com fenômenos naturais. Um galho de uma árvore balançando que rasga uma parede, uma janela, dá a sensação de um barulho de que estão arranhando a parede. Mas pode ser uma manifestação mediúnica que é interpretada como uma manifestação natural. Então, as manifestações físicas são mais
frequentemente manifestadas através de ruídos e pancadas. E ela sempre traz um objetivo. As manifestações espíritas, né, elas podem ser confundidas com causas naturais. Os ruídos espíritas, então as manifestações, têm um caráter particular, revelando uma intensidade, isso está dizendo Kardec, no Livro dos Médiuns, elas se diferenciam porque elas são facilmente reconhecíveis e permitem não ser confundidas com estalidos de madeiras, com crepitar de fogo. São golpes secos, surdos, fracos, leves, claros, distintos, algumas vezes barulhentos e que mudam de lugar. De repente eu estou ouvindo um toque-toque do meu lado direito e daqui a pouco está lá atrás. Então, como é que isso se dá? Por isso, então, Kardec distingue que não há dúvida de que é bem simples e fácil de distinguir um ruído de causa natural e um ruído provocado por uma manifestação espírita. E essa manifestação, eu dizia, ela sempre tem algum objetivo. Elas querem chamar a atenção sobre alguma coisa. Elas querem, né, porque são manifestações inteligentes, são espíritos, elas querem nos convencer de que há uma força superior ali, superior a nós, encarnados. E, normalmente, são espíritos inferiores que produzem isso. E, obviamente, não raras vezes, amando de espíritos superiores. Então, o Kardec traz aqui um relato muito interessante de experiência dele. Ele nos diz assim: estando uma tarde ocupado com um trabalho sobre essa matéria, pancadas se fizeram ouvir ao meu redor, durante 4 horas consecutivas. Era a primeira vez que semelhante coisa me acontecia. Então, o Kardec constatou que não tinha nenhuma causa acidental para aquilo ali. Aquilo sim, Kardec estava entendendo que era uma manifestação espírita, mas que ele não compreendia. E naquela época, Kardec tinha contato com um médium escrevente. E no dia seguinte, em conversa com esse médium escrevente, o médium escrevente então passa a transmitir, por psicografia, uma mensagem de um espírito para Kardec. Então, o Kardec perguntou a esse espírito qual a causa das pancadas. E esse amigo disse, então, que era teu espírito familiar que queria te falar. Kardec fica curioso, mas o que ele queria comigo? O que ele queria me dizer com isso? E o amigo disse, pergunte tu mesmo a esse espírito. E então, o espírito se fez conhecer a Kardec por um nome alegórico, um nome suposto, e depois o Kardec veio saber mais adiante que se tratava de um espírito muito elevado e que desempenhou um papel muito importante sobre a Terra. Bem, gente, mediunidade, vimos todos nós temos, podemos ter contato com espíritos, mas aqui nós estamos falando, né, sobre Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. E não seria qualquer espírito que viria trazer a ele essa iluminação tão grande que nos dá motivos de estudo até hoje. Então, imagine a grandeza desse espírito com quem Kardec tinha por companhia. E aí esse espírito disse a Kardec, assinalou, né, alguns erros do que ele estava fazendo, pedindo que o corrigisse, deu conselhos úteis e sábios a Kardec para que ele melhorasse o que ele estava escrevendo sobre a doutrina, e disse a ele que estaria sempre consigo, bastasse que Kardec o chamasse. E todas as vezes que quisesse conversar, poderia interrogá-lo, que ele estaria ali para auxiliar do trabalho do Kardec. O espírito ainda deu muitas provas de uma grande superioridade, e a sua intervenção, diz o Kardec, benevolente e eficaz, foi-me manifestada nos negócios da vida material, como no que toca às coisas metafísicas. Agora, o que eu dizia há pouco. Mas, desde a nossa primeira conversa, diz Kardec,
as pancadas cessaram. O que queria, afinal? Entrar em comunicação regular comigo. E para isso era preciso me advertir, chamar a atenção. Feita a advertência, depois explicada, as relações regulares estabelecidas, as pancadas tornaram-se inúteis. E aí o Kardec traz uma frase que eu achei muito legal, que diz assim: não se bate mais o tambor para despertar os soldados, uma vez que já estão de pé. Então, se Kardec foi acordado pela espiritualidade, já estava de pé, pronto para a sua missão, não era preciso mais que a espiritualidade chamasse daquela forma. E quanto a nós? Já estamos despertos para a espiritualidade? Será que ainda precisam rufar os tambores para que acordemos, para que botemos em prática todo esse ensinamento que há mais de um século já vem codificado, vem esclarecido para nós? Lembremos, não é? As irmãs Fox não tinham conhecimento disso. Hoje nós temos. A quem mais é dado, mais será cobrado. Então, a partir desse contato com o seu mentor, vamos chamar assim, Kardec, então, mudou a forma de comunicação com ele. Agora nós estamos trazendo aqui o número 86, quando Kardec relatou o começo de seus estudos e os objetos arremessados, porque nós falamos das irmãs Fox, dos barulhos. Mas, como se trata de manifestações físicas, é sabido também que, por vezes, alguns objetos são arremessados, são lançados. E como é que isso ocorre? De que forma isso pode ser entendido? As manifestações dessa forma sempre existiram. Vamos lembrar que é nesse momento da codificação da doutrina espírita que as coisas se esclarecem. As manifestações espontâneas, essas de batidas, de pancadas, de arremesso de objetos, não se limitam a só isso. Elas degeneram algumas vezes em barulho, em perturbações, móveis e objetos diversos são desordenados, projéteis de toda espécie são atirados de fora, portas e janelas são abertas e ficam batendo, ladrilhos são quebrados, o que não pode ser levado à conta de ilusão, porque isso está acontecendo. Daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês um relato do Jung, psicólogo, né, de grande importância para a psicologia até hoje. O Jung, psicólogo, aliás, médico psiquiatra, né, trazendo relatos de mediunidade em sua própria casa. Então, não tem como negar essas manifestações espíritas. O que nós vamos trazer aqui? A mensagem que fica é de que o que está acontecendo é uma forma de comunicação do espírito. Lá nas Irmãs Fox, aquele espírito queria comunicá-las de que ele queria sair dessa prisão que ele estava, aquela casa, porque ali estava o corpo físico que ele tivera como encarnado. Há sempre uma intenção na comunicação do espírito. O próprio Kardec relatou há pouco, né? Eu, aliás, li o relato do Kardec há pouco, de que aqueles barulhos incessantes por 4 horas tinham uma finalidade, e foi a de Kardec poder, então, se comunicar com o seu mentor. Então, sempre há uma intenção nessa comunicação. Nos diz Kardec, o melhor meio de se esclarecer a esse respeito da intenção é o de evocar o espírito por intermédio de um bom médium escrevente. Por suas respostas, ver-se-á logo o que se deseja e se agirá de acordo. Se é um espírito infeliz, a caridade manda que se o trate com o respeito que merece. Se é um zombeteiro, pode-se agir para com ele sem cerimônias. Se é um espírito malvado, é preciso orar a Deus para que se torne melhor.
qualquer que seja a causa, a prece sempre não pode ter senão um bom resultado. Então, antes de ter medo ante uma manifestação mediúnica, faça uma prece. A prece é a que vai ser capaz de resolver qualquer caso de manifestação dessa ordem. Kardec diz assim: a gravidade das fórmulas de exorcismo os faz rir e não as levam em nenhuma conta. O que ele está nos dizendo com isso? De que não há como lutar contra uma manifestação mediúnica dessa. Aí eu fui buscar nesse livro, Romance Espírita, A Moura. É excelente, recomendo a leitura, de Eulália Bueno. Me lembrei, quando eu li esse livro, que tem uma passagem aqui que tem a ver com o que estamos tratando neste momento. É quando um padre, dentro da igreja, resolve exorcizar um espírito. O romance nos diz assim: o padre começou a realizar rituais de exorcismo, pronunciados em latim, mas nada adiantava. De repente, coisas começaram a voar de um lado para outro, até que um pesado vaso acertou em cheio a cabeça dele. O padre caiu, aparentemente sem sentidos, depois de soltar um terrível grito que foi ouvido por outras pessoas da igreja que haviam seguido junto em oração e esperavam do lado de fora. Mas ninguém tinha coragem de entrar para ver o que havia acontecido. De repente, tudo mergulhou no silêncio. Lá fora, a expectativa de ver o padre sair ileso e vitorioso. Deus não podia perder essa batalha, ou todos acreditavam que estariam perdidos. Mas nada acontecia. Quiser saber o resto da história, o romance A Moura, da Eulália Bueno. Mas eu só trouxe essa anotação desse romance, que é para dizer, exemplificar aqui um padre dentro de uma igreja tentando exorcizar um espírito e não conseguindo o seu intento. Por quê? Porque não é, como diz o Kardec, essa a forma de se tratar um espírito. Por quê? Falamos aqui dos objetos arremessados, né? Porque exorcizar o espírito eu já peguei ali, vamos lá então, na minha anotação aqui, ó. Sim, sobre a manifestação. O que acontece? O Kardec traz aqui no Livro dos Médiuns um relato do espírito elevatíssimo, o espírito de São Luís, falando sobre essas manifestações. Aí o Kardec traz o relato da história de um espírito da rua de Noyers. Era um espírito que apedrejava as pessoas que passavam por aquela rua. Então, numa sessão mediúnica, conversando com São Luís, ele pergunta a São Luís se esses fatos que aconteciam na rua Noyers eram reais. E o espírito de São Luís diz: sim, esses fatos são verdadeiros. Somente a imaginação dos homens os aumentam. Os fatos, né? Por medo, por ironia. Esses fatos ou essas manifestações são provocadas por um espírito que se diverte um pouco às custas dos habitantes do lugar. Kardec pergunta: há nessa casa uma pessoa que seja causa dessas manifestações? O espírito de São Luís diz: são sempre causadas pela presença da pessoa a qual se ataca. É que o espírito perturbador, vendo o habitante do lugar onde está, quer lhe fazer traquinices, ou mesmo procurar desalojá-lo. Perguntamos, eu falei que Kardec fez a pergunta, não. Isso aqui é uma reunião mediúnica, ela está relatada na Revista Espírita de agosto de 1860. O Kardec está transcrevendo
esse texto da revista. Então, na sessão mediúnica, perguntam, né, se entre os habitantes da casa há algum que seja a causa desses fenômenos, por ter alguma influência mediúnica. E São Luís diz, sim, é bem necessário. Sem ele, o fato não poderia ocorrer. Então, aquilo que eu dizia há pouco, arremessos de objetos, os barulhos, os ruídos, eles só ocorrem por haver a participação involuntária, na maioria das vezes, da mediunidade de alguém. Em algum momento, o São Luís diz assim, acredita, aliás, na sessão mediúnica perguntam, será que seria útil evocar esse espírito para pedir-lhe explicações? E São Luís diz, sim, evocai-o, mas é um espírito inferior, não vos dará senão respostas insignificantes. E aí, na sessão espírita, invocam esse espírito apedrejador, o espírito da rua de Noyers. E ele responde, que quereis para me chamar? Quereis que eu vos apedreje também? Seria um salve-se quem puder. Malgrado vosso ar de bravura. Então ele já chega ali dizendo o que querem comigo, querem que eu jogue pedra em vocês também? E na sessão dizem, ainda que nos atirasses pedras aqui, isso não nos amedrontaria. E pedimos positivamente que as arremesse. E o Espírito então diz, aqui eu não poderia, talvez. Tendes um guardião que vela bem sobre vós. Então, nessa sessão mediúnica, eles conversam com esse espírito apedrejador e perguntam, né, havia uma pessoa que te servia de auxiliar para que essas pedras fossem arremessadas? Sim, certamente, diz o espírito, encontrei um bom instrumento. E nenhum espírito douto sábio para impedir-me, ou seja, não havia nenhum espírito que pudesse evitar isso naquele lugar, proteger, então ele se usou da mediunidade de uma pessoa, era uma mulher, uma criada, ele responde depois, para fazer essas traquinagens. E ainda ri, né? Pobre moça, era a mais amedrontada. Então, nessa sessão espírita aqui, fica bem claro o quanto esse espírito se divertia nesse processo de manifestações físicas. E aí, dessa breve definição do que são as manifestações físicas, eu quero encerrar aqui trazendo um pouquinho de Jung, dessa obra O Místico, porque o Jung ele foi um psicólogo tão importante quanto Freud. Inclusive, trabalharam juntos alguma coisa de 6 ou 7 anos, mas por divergências de teorias não deu certo. O Freud fez o caminho dele na construção da psicologia psicanalítica, enquanto o Jung cria a escola de psicologia analítica. E o Jung, é interessante que ele era filho de um pastor, sobrinho de mim, parece que mais 2 pastores, então ele tinha muito, desde a infância, muito contato com a igreja, muito contato com religião. E o Jung ele é bastante citado, né, nos conceitos de Joana de Ângeles, na série psicológica da Joana de Ângeles. Ela utiliza da teoria junguiana, de conceitos do Jung, como o self, individuação, imaginação criativa. Então, o Jung é muito importante na psicologia espírita da série psicológica de Joana de Ângeles. É a psicologia espírita pura. E o Jung, então, ele sempre, por ser um médico, um psiquiatra, ele sempre tinha o cuidado de como se manifestar. Inclusive, há uma gravação que se pode encontrar no YouTube, em preto e branco, muito antiga, em que o repórter pergunta se Jung acreditava em Deus e a resposta do Jung não é nem um sim, nem um não, mas é um sim. E isso custou para o Jung muitas acusações. Como é que um psiquiatra coloca Deus dentro do seu trabalho? Aquela divisão boba entre ciência e religião que não precisava ser assim, né? Mas só para trazer aqui bem rapidinho sobre o Jung, ele tinha uma prima que era médium. O Jung estudou o movimento espírita porque ele ficava muito interessado em procurar entender, assim como Kardec, né? O que acontecia.
Tanto que Jung criou depois um estudo, uma tese doutoral, intitulada Sobre a Psicologia e a Patologia dos chamados fenômenos ocultos. E aí ele participou de algumas sessões mediúnicas com a sua prima, ele presenciou manifestações mediúnicas e, obviamente, né, olha aqui, Jung punha em risco a sua carreira ao defender abertamente o estudo sem preconceitos da paranormalidade. Então, ele tinha esse cuidado de não perder a sua credibilidade. Assim como Freud, lá no começo da história dele, o Freud é neurologista, mas ele usava a hipnose para tentar ter alguma compreensão de alguns fenômenos. E Freud foi aconselhado a deixar a hipnose de lado, porque a hipnose era vista como espetáculo, como charlatanismo. E Freud, então, atendendo a esse conselho, deixou a hipnose de lado, porque corria o risco de não ser acreditado. Assim como Jung, então, procura ter cautela em estudar a paranormalidade para também não ser desacreditado como médico psiquiatra. O Jung ele conheceu na biblioteca do pai de um amigo dele um livro que lhe chamou a atenção, um livro que falava sobre espiritualidade, e foi isso então que despertou nele esse interesse enorme. E tem duas passagens muito importantes na história do Jung, que numa ocasião ele estava em casa e simplesmente ouviu um estouro na sala, um ruído enorme. Foram ver o que havia acontecido e diz aqui: olhou para a mesa redonda de Nogueira, que viera da mãe de seu pai, e viu que ela tinha se rachado ao meio. Era uma mesa de 70 anos de idade. Não tinha nenhum motivo para, por causa de umidade, por calor, essa mesa simplesmente rachar-se ao meio. Depois, um outro episódio que conta de uma faca que ele ouviu um estouro na cozinha e também não entendia o que havia acontecido, até que descobriu que dentro de um pote que estava guardada essa faca, que havia sido usada à tarde pela mãe dele e guardada intacta ali, essa faca aparece totalmente com a lâmina quebrada em várias partes. Jung leva para um ferreiro ou alguém que entendesse disso, que diz: não, esse aço não tinha falha alguma, não teria como ter sido quebrado desse jeito. Então, algumas passagens da história de Jung, né, onde ele presenciou fenômenos mediúnicos. Tem um aqui bem interessante que que essa prima dele, em transe na sessão mediúnica, incorpora a voz, então entendemos na mediunidade psicofônica, ela incorpora a voz do avô do Jung, Samuel Preiswerk, que o Jung não se dava bem com esse avô, não. E esse avô disse assim: deveriam rezar por sua irmã mais velha, Berta, que, segundo ela, tinha acabado de dar à luz a uma criança negra. Berta, que estava morando no Brasil, já havia tido um filho com um marido mestiço e deu à luz a outra criança no mesmo dia da sessão, como foi confirmado mais tarde. Então, na sessão mediúnica, a prima incorpora a voz do avô que diz: rezem para o filho negro da sua prima, né, que nasceu, e obviamente naquele dia havia nascido. Não havia WhatsApp, né, naquela época para que a comunicação chegasse tão instantaneamente lá na Europa. Também, numa outra sessão mediúnica, o mesmo avô do Jung, incorporado pela prima, diz assim: veio um aviso para outra irmã que também estava esperando um filho. Iria perdê-lo, disse a médium, por mais que o avô tentasse ajudá-lo. Em agosto, o bebê nasceu prematuro e morreu. Então, são dois relatos muito breves aqui que Jung traz de que ele presenciou, de fato, o que se pode chamar de manifestação mediúnica. Então, a proposta de hoje era trazermos um breve estudo aqui do livro dos médiuns sobre manifestações mediúnicas, em função de que nós estamos aí com o filme Nosso Lar 2 nos cinemas, e já sendo anunciado que para o próximo ano teremos um filme com a história das irmãs Fox.
Então, todo mundo ficou curioso e tem tempo de ler, pesquisar, estudar. A Wikipédia fala das Irmãs Fox, há livros que falam das Irmãs Fox, a própria Revista Espírita traz algumas citações. Então, bem interessante a história que teremos em filme também no próximo ano. E agradecendo a Deus esse momento que tivemos hoje, esse encontro ainda que virtual, para estudarmos assuntos da doutrina espírita, eu entendi que seria interessante encerrarmos com a oração do médium, de autoria de Larry Antônio Carlesso. Senhor, fonte de toda energia e poder, suprema luz geradora, permita que minha mediunidade esteja a vosso serviço, a serviço de meus irmãos e irmãs, que necessitam de minha doação e minha energia. Que eu saiba doar-me sem buscar nada de volta, entregar-me ao vosso serviço sem nada esperar de volta. Que eu seja um condutor fiel de vossas mensagens e que o meu campo físico acolha e absorva todas as energias necessárias para doar-me ao meu irmão. Que meus chakras recebam e emanem livremente a força do cosmos, e que essa força alcance o centro vital de todos os que estão aguardando minha doação. Que meu viver seja universal, que meu agir seja divino. Que todas as minhas faculdades estejam conectadas com o poder maior e que as falanges dos espíritos luzeiros se sirvam delas para ser ponte entre o humano e o divino. Amado Senhor de todos os mundos, Criador Supremo, matriz geradora de todos nós, que eu, sendo médium, jamais conheça a preguiça, o descaso e a avareza. Que o tempo não me cobre a demora e que eu nunca vacile em minha missão de ser doação. Fazei de mim um meio de ligação entre a vossa e a nossa energia. Amém. Agradecemos a audiência do nosso canal e convidamos a todos para que, na próxima semana, no mesmo horário, estejamos aqui. Os arquivos continuam à disposição na internet, no YouTube, e há muitas palestras ali, muitas mensagens, muitos estudos interessantes. Fiquemos em paz.